Meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Queremos convidá-los que abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Aproveitamos para saudá-los com a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. É em nome dele que estamos aqui reunidos. E vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, eu vou ler a partir do 5, para que nós relembremos as verdades pregadas e registradas pelo apóstolo Paulo, mas pregarei a partir do versículo de número 12. Obrigado. Assim diz a palavra de Deus em Colossenses 3, versículo 5 em diante. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, estamos reunidos nesta noite para ouvir tua santa palavra e para ouvir a vontade do Senhor para nós, por meio dela. Nosso Deus, dar-nos humildade para percebermos em que aspecto temos falhado, em que aspecto a nossa vida cristã não tem sido um exemplo para os demais irmãos e para a nossa cidade, e principalmente para o Senhor. Ajuda-nos a partir de hoje, a ouvirmos essa santa palavra, também andarmos em novidade de vida. Aos que estão conosco, que vieram para ouvir a palavra do Senhor, que eles também sejam sensíveis à voz do nosso Deus. Que o Senhor os abençoe, abençoe suas famílias.
em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós falamos domingo que estivemos pregando aqui, no texto de Colossenses 3, de 1 a 11, que a vida cristã, ela é uma dinâmica do despir-se e revestir-se, ou vestir-se. Então, nós nos lembramos quando chegamos cansados de um serviço e chegamos com a roupa suja, suada, e aí nós tiramos essa roupa suja e vamos ao banheiro, nos dirigimos ao banheiro e tomamos um banho e trocamos aquela roupa velha por uma roupa nova e cheirosa. É algo gostoso de se fazer. É algo bom. Tem crianças que não gostam de tomar banho, mesmo depois de estarem suadas. Dizem, não gosto muito de tomar banho, mas tomam assim mesmo. Os adultos também têm aqueles que não gostam muito de tomar banho, mas sabem que depois que tomam banho, trocam de roupa, eles se sentem bem mais confortáveis. A vida cristã é assim também. Tem coisas que a gente nem gosta muito de fazer inicialmente, mas precisa fazer. É saudável, é benéfico e traz também benefícios para outros ao nosso redor. Por exemplo, se você está mal cheiroso, uma linguagem mais grosseira, nós diríamos fedorento, mas melhor dizer, não está com um cheiro bom, está com um odor forte. Então, aqueles que estão ao redor se sentem desconfortáveis. Mas também quando você está bem cheiroso, bem limpo, aqueles que estão ao seu redor também são beneficiados com o seu cheiro, com esse odor gostoso, com esse cheiro gostoso de um bom perfume. A vida cristã era assim também. Quando a gente está vivendo em pecado, quando a gente está vivendo nas práticas da natureza velha, da velha natureza, da natureza terrena, nós exalamos um odor que traz prejuízos para aqueles que estão ao nosso redor. Todos percebem que você não está bem, que você não está vivendo com o cheiro de Cristo, com um bom perfume, como um bom perfume de Cristo. E Paulo, irmãos, Paulo é muito prático. Esta aqui é uma passagem prática, é a aplicação da doutrina. É mostrando que a vida cristã, ela não é uma vida apenas de declarar uma boa doutrina. Nós somos bons em doutrina, devemos ser, pelo menos deveríamos ser boas pessoas que estão afinadas na doutrina. Mas pecamos na ortopraxia, na prática da doutrina. E aqui está o desafio para todos nós. Nos despirmos do velho homem, com os seus feitos. Quais são as práticas do velho homem? Versículo número 5 diz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Versículo de número 8, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, mentiras. Versículo 9. Então, são coisas do velho homem. Paulo, então, a partir do 12, ele vai nos ensinar a nos vestirmos de uma roupa limpa, nova, que são as virtudes do cristão. Irmãos, eu preciso lembrá-los que todas essas virtudes, do versículo 12 ao versículo 17, elas são encontradas na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. São qualidades que Cristo tem. O que Paulo está dizendo é que nós devemos nos parecer com Jesus, que a obra do Espírito é exatamente a obra de nos fazer parecidos com o Filho de Deus. Então, como filhos de Deus, amados de Deus, eleitos de Deus, santos de Deus, devemos nos parecer com Jesus. Que desafio para todos nós. Que desafio para todos nós. Então, a ordem nesta noite é revesti-vos. Esse é o mandamento que temos aqui no versículo de número 12. Revesti-vos.
Revesti-vos. Revestir-se dessas virtudes é algo extremamente necessário. Pois, conforme palavras do próprio Augusto Nicodemos, em um de seus comentários de Colossenses, no seu comentário de Colossenses, ele diz: se o cristão só diz não ao pecado, vira um legalista. Se só diz sim para as virtudes e não mortifica as inclinações da carne, surge um cristianismo festivo, superficial, no qual não há arrependimento, não há quebrantamento, santificação, nem mudança de vida. Então é necessário que nós nos despamos e nos revistamos. Então, olhem para o texto, por favor, em Colossenses 3, e percebam aqui algumas virtudes que o apóstolo Paulo apresenta, que são como que roupas, cobertas que precisamos usar. Mas antes de dizer o que devemos fazer para Deus, Paulo nos lembra o que Deus fez por nós. Ele diz que nós fomos eleitos na eternidade, revestivos, pois, como eleitos de Deus, somos eleitos desde a eternidade. Ele nos faz lembrar que fomos separados como propriedade exclusiva de Deus, quando ele diz que fomos santos. Ele nos chama a igreja em Colossos de santos e amados. Então, ele diz que fomos separados como propriedade exclusiva e também fomos profundamente amados e completamente perdoados. Então, antes de falar sobre virtudes, antes de falar sobre coisas que devemos fazer como eleitos de Deus, Paulo nos lembra que Deus nos escolheu, que Deus nos separou como sua propriedade, e Ele tem nos amado e nos perdoado plenamente. Com essas verdades em vista, Paulo apresenta a primeira vestimenta ou virtude que precisamos nos vestir. E a primeira delas, de modo bem genérico, nós queremos apresentar, por serem tantas vestimentas, queremos dar aqui o nome de emoções santas. Versículo de número 12, Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então são emoções santas, que são traduzidas por ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Essas qualidades nós encontramos em Cristo. Por exemplo, quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, duas virtudes nós encontramos em Cristo: manso e humilde. E Paulo está dizendo que temos que nos revestir, além de outras coisas, de humildade, de mansidão, como Cristo foi. Irmãos, as palavras usadas aqui são muito fortes, muito fortes. O texto diz de ternos afetos de misericórdia. O termo aqui é usado, esse ternos afetos de misericórdia, é usado para tratar sobre as entranhas, o intestino das pessoas. É o termo usado para as partes internas do ser humano. O que Paulo está dizendo é que devemos nos revestir de um sentimento tão profundo de misericórdia para com as pessoas, que o termo é usado como se o nosso coração fosse até a miséria do outro e sentisse a dor que ele sente, que sofresse a dor que ele sofre, pelo menos em alguma medida. Então há uma sensibilidade igualmente àquela que Jesus experimentou ou praticou quando estava em sua glória, quando ele era adorado por anjos,
por querubins, por serafins, dia e noite sem parar. E ele, como Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, ele desceu de sua glória, tirou suas vestes reais, se vestiu de pele humana, viveu uma vida de humilhação até a morte, morte de cruz, para demonstrar misericórdia para com os seus. Jesus, o Filho de Deus, se vestiu de pele humana e se humilhou até a morte, como uma expressão de misericórdia para com os seus. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele quer mostrar quem é o verdadeiro samaritano bom, que é o próprio Filho de Deus. Ele é aquele samaritano que vem demonstrar sua misericórdia para aqueles que estão caídos na miséria, que estão abandonados por aqueles que deveriam acolhê-lo. Então nós temos aqui sentimentos, emoções santas. Emoções santas. Não vamos poder nesta noite estar trazendo cada conceito, a compreensão de cada palavra aqui. Esperamos, em outra oportunidade, trabalhar com mais detalhes esta passagem. Mas, por enquanto, nos lembremos da primeira vestimenta, que são as emoções santas. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade e de suporte fraternal. Uma segunda virtude que nós encontramos nesta passagem, que é como se fosse uma segunda vestimenta desta roupa, deste corpo novo, é uma paciência que perdoa e suporta. O versículo 13, por favor, observem o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A segunda vestimenta ou virtude que precisamos desenvolver, vestimenta que devemos nos vestir, ou virtudes que precisamos demonstrar, é uma paciência que perdoa e suporta. Qual é a base para termos paciência com as pessoas? Qual a base para perdoarmos aqueles que nos ofendem? Qual é a base para suportarmos uns aos outros? Cristo. Mais uma vez, trazemos à memória dos irmãos o que Cristo fez pelo seu povo. Veja que o versículo de número 13, ao final, diz: assim como o Senhor vos perdoou. Irmãos, o que Deus fez com você, o que Cristo fez por mim, o que Ele fez por nós, Ele simplesmente perdoou todos os nossos pecados. Graciosamente, Ele declarou perdão a todos os nossos pecados. Então, a base para perdoarmos as pessoas é por aquilo que Cristo fez, por você e por mim. Então, não sou eu primeiro quem perdoa, Deus perdoa a mim em primeiro lugar. De modo que o perdão que eu pratico para com o meu irmão é com base naquilo que Cristo fez por mim. É com base na obra de Cristo em meu lugar e para minha salvação que você, marido, precisa perdoar sua esposa pelas fraquezas e pecados que ela pratica contra você. Da mesma forma, os maridos, as esposas precisam perdoar seus esposos com base não no que ele faz ou deixa de fazer, se ele vai ser bom ou não, mas por aquilo que Cristo fez.
E isso se aplica a todos os relacionamentos. A todos os relacionamentos. De pais e filhos, de filhos em relação aos seus pais, de patrão, em relação aos seus empregados, empregados em relação aos seus patrões. De ovelhas para com seu pastor, de pastor para com as suas ovelhas. Cristo nos ensina em sua palavra a nos revestirmos de paciência. Uma paciência que olha para o outro e vê que ainda é uma obra inacabada. Somos obras inacabadas, ainda em processo de acabamento. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Irmãos, ninguém aqui, ninguém está pronto, ninguém. Você está pronto? Se Jesus voltasse hoje, por aquilo que você faz, você poderia dizer, pode vir, que eu estou salvo, estou pronto. Ninguém está pronto, até que Ele volte. Não cremos no perfeccionismo bíblico. Não pregamos um perfeccionismo bíblico. Não acreditamos que um cristão pode parar de pecar nesta vida. Vamos pregar e vamos insistir, exortar, repreender pela palavra, mas não conseguiremos parar de pecar plenamente. Mas precisamos odiar o pecado. Então, se nós temos ainda fraquezas, por que não temos paciência com aqueles que fraquejam contra nós? Um dia, um diácono, não desta igreja, de uma outra igreja local, falou para mim, pastor, o senhor está vendo essa moça, como é que ela está se comportando, como é que ela está se vestindo? Já de tanto tempo a gente está falando, de tanto tempo está ensinando. Eu disse para ele, olhei para ele e disse, eu sou pastor e você é um diácono, o Espírito Santo tem paciência conosco, por que você não pode ter paciência com a irmã? Vamos esperar um pouco mais, vamos continuar ensinando, vamos continuar pregando, vamos continuar exortando, mas precisamos ter paciência, uma paciência que não é uma paciência que tolera o pecado sem confrontar, sem ensinar, sem conversar, sem aconselhar. Não estou falando disso. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter paciência deixando a coisa rolar. Não, eu estou dizendo que a gente precisa compreender que a vida cristã é um processo. Vamos pregar contra o pecado, mas precisamos ajudar as pessoas com os seus pecados. Porque Deus tem paciência com a gente. Deus tem paciência comigo. Deus tem paciência com você. Mas isso não significa que Ele não nos repreenda, que Ele não nos exorte, que Ele não nos discipline. Ter paciência com alguém não significa que ela não será disciplinada, que ela não será repreendida, mas não podemos jogá-la fora. Nós temos que entender que o Espírito está trabalhando. Se você é regenerado, o Espírito de Deus está trabalhando em você. E vai trabalhar até completar a obra. Precisamos suportar uns aos outros e perdoá-los mutuamente. Se tem alguém que tenha queixa contra o outro, perdoe. E aí eu não preciso explicar que essa palavra suportar aqui não significa simplesmente que você suporta o outro como se fosse apenas um sentimento de tolerar o outro. Mas suportar aqui significa ser um suporte para ele, carregá-lo, ajudá-lo a carregar as cargas. Suporte aqui é exatamente ser esse suporte para ajudá-lo a carregar as suas cargas. Precisamos ter paciência uns com os outros. Por isso, você que tem um filho, você que é um pai, os pais, você que é uma mãe,
as mães aqui presentes, vamos ter paciência. Os nossos filhos estão crescendo e nós esperamos e acreditamos que eles vão avançar em obediência. Tenham paciência, tenhamos paciência e Deus vai nos dar graça para perseverarmos na educação de nossos filhos, para a glória de Deus. Pensemos nessa segunda virtude, uma paciência que perdoa e suporta, com base no que Cristo fez. No que Cristo fez por nós, Ele nos perdoou. E assim também devemos perdoar os outros. Nós temos uma outra virtude que o apóstolo Paulo apresenta como um tipo de a cobertura principal que segura todas as coberturas de uma vestimenta, o amor. Versículo 14 diz, acima de tudo isto, veja, acima de tudo isto, como algo principal, prioritário, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Uma argamassa, quando ela é usada no piso, é para colar o piso, a cerâmica sobre o piso bruto. A argamassa precisa ser usada, porque se não usarmos a argamassa, o piso vai soltar facilmente, ou vai ficar solto. O amor é esse tipo de argamassa que une os cristãos com Cristo e uns com os outros. Irmãos, eu reconheço que o amor não é algo natural. É um dom de Deus, é graça de Deus para nós. Porque para amarmos uns aos outros com defeitos, não é algo natural. Ninguém gosta das pessoas com seus defeitos, a não ser pela graça de Deus. Você suporta seu marido e sua esposa e ama sua esposa porque Deus concedeu graça e amor para com você. Para você, para com a sua esposa, para com o seu esposo. Isso é graça. O amor que você tem para com o seu pastor, os seus pastores, não é algo natural, porque nós temos defeitos. Nós falamos palavras que nem sempre são palavras agradáveis. Atitudes que às vezes você não concorda. Mas em Cristo, você é conclamada a amar uns aos outros, porque você sabe que a comunidade só se sustenta se houver amor uns para com os outros. Amor é a principal vestimenta de um cristão. Jesus disse isso. Ele disse que vocês seriam conhecidos como discípulos no mundo se tiverem amor uns para com os outros. Irmãos, aqui nesta igreja, quando nos reunimos, nós não viemos apenas praticar um ritual litúrgico. Nós não viemos aqui apenas praticar um ato religioso, mecânico, não. Aqui é uma comunidade, é uma família cristã que se reúne para ouvir a palavra, mas para ter também comunhão uns com os outros. Para olhar no olho do outro e olhar ao final do culto e perguntar: como você está? Como está a sua família? E aquele problema já resolveu? Tem alguma coisa que eu posso fazer para lhe ajudar? E após os atos litúrgicos, nós devemos nos lembrar que somos irmãos. De que as pessoas têm nomes, que elas vão passar no centro da cidade, na rua Magalhães de Almeida, entrando numa loja e na outra, e quando você vê-la, quando você avistar seu irmão ou sua irmã, você deve cumprimentá-la. Você deve dizer: bom dia, minha irmã, como você está? Você não precisa usar aqueles termos religiosos necessariamente. Não necessariamente. Não é errado
mas também não é uma exigência absoluta que você tem que dar a paz do Senhor, a paz de Cristo. É uma bênção você se cumprimentar, a graça e paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Mas acima desses cacuetes evangélicos, nós temos que lembrar que não somos aqui igreja só quando nos reunimos. Nós temos irmãos que estão nas ruas. Irmãos, lamentavelmente, eu quero dizer a vocês, insistentemente, nós temos ouvido isso das pessoas. Reclamam de que quando você passa na rua, você avista o irmão, você faz... Parece que ele não existe ou parece que você não o conhece. Isso não demonstra respeito, consideração e amor por essa pessoa. Cumprimente seu irmão, não importa se ele é rico ou se ele é pobre, ele é seu irmão. É muito fácil a gente avistar um doutor. Ele é muito visto, ele é muito conhecido. Um advogado famoso da cidade, é fácil você avistá-lo e querer até falar com ele, por ele ser famoso. Mas aquele irmão simples da igreja, que é membro da primeira igreja cristã evangélica, ele vai se sentir mal em você não vê-lo. Mas você que se sente uma pessoa simples, se sente até uma pessoa pobre, não se sinta diminuído, fale com as pessoas, cumprimentem elas. Às vezes um complexo de inferioridade atrapalha você. Às vezes o irmão não te viu mesmo. Então cumprimente seu irmão, sem precisar olhar se ele é rico ou se ele é pobre, mas dizer a ele, cumprimentá-lo e dizer a ele, se você tem orado por ele, estou orando por você, como você está, tire um minutinho do seu tempo e dê um oi para o seu irmão. Essa é uma forma prática de você também demonstrar consideração, amor e respeito por ela. Lembrem-se, o amor é um tipo de argamassa que une o cristão com Cristo e uns com os outros. Vamos fazer isso. Vamos amar uns aos outros. Paulo ainda fala de uma outra virtude, que é a gratidão. Gratidão. O versículo de número 15 em diante. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Augustus Nicodemos nos diz o seguinte sobre esta virtude. Ele diz: crentes ingratos, amargurados, que reclamam de tudo, para quem nada está bom ou certo, são um verdadeiro empecilho ao amor e à paz que devem reinar no coração e na vida da igreja de Cristo. Pessoas assim geram insatisfação, críticas e divisões. Irmãos, um coração grato faz uma grande diferença. Preste atenção. Quando você é grato, a tendência é você ser mais abençoado, você ter mais amigos, mais oportunidades, porque um coração grato é agradável ao Senhor. Paulo está dizendo que todas essas virtudes precisam fazer parte do novo homem. São roupas que precisamos vestir. São vestimentas que precisam existir em nós. Esse é o desafio para a nossa igreja. Esse é o desafio para mim. Esse é o desafio para você. E concluindo, Paulo mostra que esse revestir-se de todas essas virtudes só é possível mediante o uso dos poderosos recursos que são ordenados pelo Senhor nos versículos 15 a 17. Ele fala de 3 recursos. É um tipo de capacitação para que nós suportemos uns aos outros, amemos uns aos outros e tenhamos sentimentos, suportemos uns aos outros e tenhamos afetos santos, emoções santas.
Os 3 recursos são usados para isso. Primeiro, a paz de Cristo. Segundo, a própria palavra de Cristo. Terceiro, o nome de Cristo. São esses 3 recursos que são usados para nos capacitar a essas virtudes. O versículo 15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É a paz de Cristo. Essa paz não é apenas o sentimento de paz, mas é a reconciliação que Cristo realizou por meio da sua morte. Nos reconciliou com Deus e nos reconciliou uns com os outros. Essa paz é um tipo de juiz que dita as normas, que dita as regras de nossa conduta, de nosso relacionamento uns com os outros. Essa paz, ela nos capacita a sermos mansos, longânimos, misericordiosos, humildes, bondosos, termos afetos de misericórdia, de suportar uns aos outros, de perdoar uns aos outros. A paz de Cristo, ela nos capacita a praticar essas virtudes. Paulo fala no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Paulo fala que a palavra de Cristo deve nos encher, nos enriquecer. Devemos então ser cheios dessa palavra. Porque se nós tivermos a palavra de Cristo, nós vamos aconselhar as pessoas, nós vamos instruí-las com sabedoria. Porque sem a palavra de Cristo, nós não temos o que dizer para as pessoas. O que você diria para um marido que está prestes a se separar da sua esposa? O que você diria à esposa que está prestes a deixar o seu marido sem as palavras de Cristo? Você não tem o que dizer. Você não tem o que aconselhar. Você diria: larga esse homem, não presta para nada, só te está dando trabalho. Larga essa mulher, ela está te dando muita vergonha. Mas não é isso que Jesus ensina. Não é isso que Jesus praticou. Então, quando eu tenho as palavras de Cristo, eu vou aconselhar as pessoas, eu vou instruí-las, e vou aconselhá-las com sabedoria, com prudência. Então, olha, cristão, você que é membro dessa igreja, cuidado, não abra sua boca para dar conselhos ruins para as pessoas. Você estará pecando contra Deus. Se você não sabe dar conselhos sábios, não dê nada, não fale nada, porque as palavras também trazem prejuízo para as pessoas. Nós temos essas palavras de Cristo, quando elas estão cheias em nosso coração, ou quando o nosso coração está cheio dessas palavras de Cristo, isso produz louvor, alegria, contentamento. Por isso ele finaliza o versículo 16, falando de louvor, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E por fim, o nome de Cristo. Nada, irmãos, é tão digno quanto o nome de Cristo. Como a nossa conduta compatível com o viver cristão. A gente, quando cita o terceiro mandamento da lei de Deus, qual é o terceiro mandamento mesmo? Vocês lembram qual é o terceiro mandamento? Quem é que sabe? Terceiro mandamento. Não é à toa que precisamos ler todo domingo a lei, porque somos tendenciosos a esquecer. Eu sei que vocês sabem, vocês não quiseram falar. Não
useis o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você sabe o que é isso? A gente diz assim, para de dizer, ai meu Deus, ai meu Deus. Menino, não fala o nome de Deus em vão. A gente pensa que falar o nome de Deus em vão é só quando a gente evoca ou invoca o nome do Senhor de maneira leviana. Não, não é apenas isso. Nós transgredimos o terceiro mandamento quando vivemos uma vida contraditória, quando desonramos o nome de Deus com a nossa conduta lá fora, com mau exemplo. Eu sou um cristão, mas vivo como um pagão. Eu sou um cristão, mas vivo como um profano, como um impuro lá fora. Isso é transgredir o nome de Deus. Então o nome de Cristo não é o nome apenas Jesus, mas as suas qualidades, aquilo que eu carrego dele, a sua presença comigo. E aí nós precisamos nos lembrar, sem esse caráter santo, com esse nome santo, com esta palavra santa e com essa paz santa de Cristo, nós jamais conseguiremos praticar todas essas virtudes. Por isso, meus irmãos e irmãs, nos esforcemos para que tudo que nós fizermos, seja quando falamos, seja quando fazemos coisas, fazemos para a glória de Cristo, para a glória de Deus, pois é assim que Deus quer que vivamos. O versículo 17 diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que nos revistamos de todas essas virtudes e assim nos pareçamos mais com Jesus. Nosso Deus, obrigado por tua palavra. Nos ajuda a demonstrarmos essas virtudes no nosso dia a dia como cristãos. Que nós nos revistamos de todas essas qualidades que foram compartilhadas com o Senhor, que o Senhor compartilhou conosco. Nos ajuda a nos parecermos com Jesus, a termos um coração perdoador, a suportar uns aos outros em amor, a sermos mansos, longânimos, pacientes, misericordiosos, humildes, gratos pelo que temos, pelo que somos, e a sermos cheios das palavras de Cristo, da paz de Cristo, do nome de Cristo, para que possamos aconselhar as pessoas que sofrem, aconselhá-las com sabedoria, no temor do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.